Galera, olha a postagem que esse garoto fez no Clube da Eletrônica aí, perguntando, olha a pergunta que esse cara fez. Então, se vocês têm essa dúvida, então olha aí o post aí, eu vou comentar aí e no final vou falar algumas coisinhas sobre isso para vocês. Galera, então olha só o que ele postou. O cara é leigo, né? Ele tá no clube da eletrônica porque é amante de eletrônica, igual nós que gostamos de eletrônica. Então ele postou assim: tem uma fonte de 9 volts DC, 2 amperes. Queria reduzir a amperagem para 500 miliamperes. Aí você já vê, né, que o cara pergunta que quer reduzir a amperagem, era para ele falar se ele fosse mais tivesse mais conhecimento, ele ia colocar quero reduzir a corrente, entendeu? Então ele colocou amperagem aqui para as pessoas entenderem mesmo, né, tal, mas o certo é corrente. Então você vê que o cara é leigo. Então eu quero que vocês vejam algumas perguntas aqui, que algumas respostas aqui que eles deram, que para você ver o nível de ignorância das pessoas com quem não sabe, né? Então por isso que eu quis criar esse canal também, porque eu também não sabia disso, eu também tinha dúvidas sobre isso, entendeu? E fiquei bastante tempo tendo dúvidas sobre isso. Eu achava que tinha que às vezes tinha que diminuir a tensão e também a corrente. Eu não entendi se tivesse um transformador grande, por exemplo, para mim usar em algum amplificador e o amplificador fosse fraco, eu achava que tinha que diminuir a tensão e, e também a corrente, entendeu? Então eu não sabia se podia colocar qualquer um, entendeu? Eu não sabia se podia colocar, por exemplo, um amplificador de 12 volts, eu não sabia se podia colocar um transformador grande nele, sendo que desse 12 volts, entendeu? Eu achava que poderia explodir algum componente. Mas veja até o final para vocês verem aí a ignorância do povo com os leigos, que é uma idiotice. Então eu vou deixar rolando as conversas aí, vou frisar algumas respostas idiotas que os integrantes do grupo falaram. Então, para começar, ele falou: por que você quer reduzir? Aí, para você ver como o menino é leigo, ele colocou assim: é para colocar na minha pedaleira, entendeu? Aí, é, o cara falou: sendo de 2 amperes não vai estragar a pedaleira, porém a fonte da pedaleira é bom que seja estabilizada. Ok. Aí eu vou passando aí, vocês olham aí, é, olha as respostas e vou parar em algumas respostas idiotas. Essa daqui ainda foi leve, o cara colocou: eu tenho uma Ferrari, quero trocar num Fusca. Aí o cara de baixo colocou kkk, mais ou menos isso, vai entender. Esse aqui colocou: ai que dor nos meus olhos, da palavra amperagem, kkkk. E o outro: o uso comum da voltagem também é inspro, expropriado. O correto seria diferença de potencial DDP. Aí vem os caras querendo achar que é o melhor, né? E colocam as bobagens dessa. E o cara de baixo colocou assim: tensão e corrente, que é o correto. Agora vem os caras cheios das frescuras e botam um monte de bobeira só para dificultar tudo, igual no Brasil é assim, né? Que todo mundo quer dificultar tudo para dizer que é o melhor. Mas até hoje não consegue crescer a mente. E teve um senhor que colocou aqui também: quem sabe responder certo, quem não sabe solta graças e fica de gozação. Vai entender o ser humano, é mesmo. Aí eu respondi: senhor, verdade, Ivan.
É tão simples explicar, pois eu também já tive essa dúvida e tenho certeza que todos aqui tiveram e acharam também que em uma fonte potente não podia ser ligada em algum circuito fraco. Isso foi minha resposta lá no grupo, entendeu? E o cara botou aqui embaixo: verdade, amigo. Porque ele viu que todo mundo estava falando besteira, muita gente falando besteira, aí falou, fez esse post aí. É claro que também tem muitas respostas boas. Aí o cara colocou aqui: se a fonte tem a tensão que você precisa e a corrente dela é maior que isso, não tem problema, até melhor, pois a fonte vai trabalhar com folga, gerando menos aquecimento. Se for só isso, pode usar sem problema. A corrente expressa na fonte quer dizer que ela suporta um consumo de até 2 A, que é igual a 200 mA. Entendeu? Isso aí é uns comentários bons. Aí o cara colocou assim: em se tratando de LED, sobretensão queima sim. Claro, como todo equipamento elétrico. Porém, além de voltagem, acho que em excesso de corrente também queima LED. Diferente dos demais aparelhos, que só consomem o que precisam. Por que ele falou isso? Porque ele é leigo também, entendeu? Ele, se não fosse, ele saberia que não queima, entendeu? Se ele estiver na voltagem certa. Aí o cara colocou aqui: esse cai na contramão. Tipo, já satirizando a pessoa também, porque por ele ser leigo e ele até tentou ajudar, entendeu? Achou que era assim porque no começo todo mundo acha isso, entendeu? Esse aqui colocou: pois tenha muito cuidado. Nunca use ela em equipamentos que consomem corrente menores que 2 amperes, senão pega fogo. Ouviu? KKK. Outra coisa. Gostei muito do negócio de você chamar corrente de amperagem. Está ficando cada vez mais raro hoje em dia pessoas que usam o termo técnico de grandezas elétricas como realmente deveriam ser. Satirizando o cara também. Desiste da eletrônica e tente culinária. Não, gente. Não desiste do que vocês gostam, entendeu? Não ouça pessoas idiotas como esta. Tem que dar vários nós no fio até que a corrente vai diminuir para 500 mA. Arranje um fio entupido. Ai, ai. Não vou nem comentar. O que vocês têm que ter em mente? Então, o cara fez esse comentário porque ele era o leigo, igual eu tava falando com vocês aí. Então, cara, tem coisas que tem que saber sobre isso, claro, entendeu? Porque quando a gente não sabe, igual eu falei, a gente vai pensar mesmo que a amperagem vai ser tão importante assim na hora de fazer algum circuito, né? Mas ela tem a função dela, que é super importante, entendeu? Que é a função da corrente, né? Já estou falando até amperagem de novo aqui. Mas o que eu posso falar para você? Se você tiver a amperagem sobrando, a corrente sobrando, calma. Se você tiver a corrente sobrando no seu circuito, então o malefício que isso traz? Você vai ter um tráfego grande para uma coisa, um transformador, ou se você não tiver transformador, claro que não vai interferir em nada, mas tipo, tô falando tipo a corrente da casa, né? Mas se você usa um transformador, uma fonte chaveada, aí ela vai ocupar muito espaço no seu circuito, entendeu? Então, esse é o problema. Só que a amperagem que ela fornecer a mais não vai mudar em nada se caso seu circuito for 12 volts, por exemplo, e a amperagem for 100, 200, 1000 amperes, isso não vai mudar em nada, entendeu? Somente vai ter amperagem sobrando e por isso o trafo, a fonte chaveada vai ser maior e vai ocupar mais espaço. Então, se você sabe que vai consumir, por exemplo, 2 amperes, você coloca uma de 2,5, 3 amperes, que vai fornecer muito bem para
seu circuito, entendeu? E a tensão também, quando ela varia, aí só que a tensão ela não varia tanto, né? Quando varia muito a tensão para baixo, você percebe bastante na sua casa, né? Porque as coisas ficam bem mais devagar, tal. Igual o ventilador, quando a tensão ele abaixa bastante, aí por exemplo tá 127, aí foi para 110. Aí a tensão baixou para 110, você vê que o ventilador vai rodar bem mais fraco também, entendeu? E a corrente do ventilador quando diminui, você vê que ele roda mais fraco também. Então vocês vão percebendo na sua casa. Só que eles não queimam, porque ele tem todo o sistema dele é para isso, é para aguentar até o pico, entendeu? E nas mínimas também, até ele parar. Mas se ele parar, então é porque sua casa já tá quase sem energia mesmo, ou sem energia total. Então vocês tem que ter na mente isso. Só que, tipo, se você tiver um circuito delicado que você precisar por exemplo, 2 amperes, aí você vai e coloca 100 amperes, beleza, ele vai funcionar, beleza. Aí, por exemplo, 12 volts, 100 amperes, vai funcionar, beleza, só que ele vai consumir só 2. Então, se caso ocorrer algum curto-circuito nele, deu algum problema em algum componente, como sempre dá, geralmente dá, e aí vocês vão ver que vai ser uma explosão mais violenta, entendeu? Porque ele vai estar bem mais carregado. Então, se ele tiver com a corrente baixa, vocês vão ver que o curto-circuito vai ser mais fácil de ser resolvido. Então, por isso que não devemos também colocar uma corrente tão alta, entendeu? A tensão normal e a corrente tão alta. Então, essa é minha dica para vocês não colocarem, entendeu? A não ser se você não tiver jeito mesmo, só tiver aquilo na hora e tal, aí beleza, entendeu? E também para carregadores de bateria. Se você quiser fazer um carregador de bateria, vocês vão ter que colocar 10%, prestem atenção, do que a bateria precisa. Por exemplo, se ela é de moto, 6 amperes, 7 amperes, vocês colocam apenas 700 miliamperes, entendeu? 600 miliamperes, porque ela vai ter uma carga lenta, o diodo ele vai empurrar a carga para dentro e vai segurar ali no diodo, ele não vai deixar voltar, entendeu? Ele vai ter que ser um diodo, por exemplo, de 10 amperes ou 20, ele vai aguentar aquela carga toda em cima dele, e ele vai como se você estiver enfiando muita roupa na mala, e quando ela estiver estufada já, e você ainda tenta, você sobe em cima e o diodo faz isso, ele vai empurrando até, entendeu? Até a bateria ficar carregada mais com 7 amperes. Então você bota 700 mAh, como que ela vai virar 7 amperes? Porque ela vai ficar armazenando ali, ó, o diodo não deixando passar, tal, entendeu? Então essa foi a dica, e quem gostou aí deixa um joinha e se inscreva aí no canal. Valeu, fiquem com Deus.